Hoje, na nossa aula de português, nós vamos fazer algumas atividades e, para isso, a professora gostaria de relembrar com vocês alguns conceitos sobre algumas coisas importantes que nós precisamos saber para realizar algum texto, escrever uma frase de maneira correta. Isso é muito importante e, às vezes, nós falamos e não falamos corretamente. Pronunciamos alguma palavra errada ou falamos alguma expressão errada. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, escrever corretamente para depois conseguir falar, certo? E tem algumas atividades no livro que nós vamos utilizar alguns verbos. E para isso, a prof gostaria de relembrar com vocês o que são verbos. Olha só, o que você entende por verbo? Verbo é uma palavra que expressa a ação, ou seja, coisas que nós fazemos. A prof colocou um exemplo aqui. A criança brincou bastante. O verbo nesta frase é brincar. Então, qual foi a ação da criança? Brincar, não é mesmo? O verbo é brincar. Aqui, nesse contexto dessa frase, ele expressa uma ação. Outra coisa que o verbo expressa, um estado. Mas esse estado não é estado do Paraná, nem o estado do Rio Grande do Sul, é o estado de condição. Por exemplo, o menino está triste. O verbo aqui é o verbo estar. O verbo estar é o estado do menino. Como o menino está? Ele está o quê? Triste. O verbo estar, ok? Vamos lá. O verbo também pode expressar um fato ou um fenômeno. Um fenômeno natural, talvez? Pode ser. Ou um fato que ocorreu? Pode ser também. Olha aqui o exemplo. Ontem não choveu. Qual que é o fato ou o fenômeno aqui? Choveu, não é mesmo? Do verbo chover. Então, aqui nós aprendemos que um verbo é uma palavra que ele vai estar em uma frase e vai ter o significado de expressar uma ação, um estado, um fato ou um fenômeno. Então, quando você fazer a leitura de uma frase, você tem que identificar onde estão os verbos. E para que você possa ler essa frase de maneira correta, você precisa saber de outra coisa importante sobre os verbos. Que existem 3 tempos verbais. Olha só, o ontem, que é passado, o hoje, que é o presente, e o amanhã, que é o futuro. Então, para escrever uma frase corretamente, nós precisamos saber quais são os verbos que nós vamos utilizar e se ele está no passado, no presente e no futuro, ok, pessoal? Oi, pessoal! Hoje a prof trouxe a Ana aqui para eu poder explicar para ela o que significam pronomes. Vocês sabem o que significam pronomes? Qual é o significado, o que quer dizer, quais são os pronomes, você sabe? Vamos relembrar juntos? Ana, olha só, pronomes podem ter 2 tipos de pronome, 2 tipos, ó, para você não esquecer, ok? 2 tipos de pronome, aquele que substitui um nome e aquele que acompanha um nome. Por exemplo, se eu for falar uma frase e não quero substituir o meu nome, eu quero falar o meu nome. Já pensou se eu for falar a frase assim, Fernanda não vou à escola? Tem algum sentido essa palavra? Essa frase, melhor, tem algum sentido? Fernanda não vou à escola? Não ficou meio bagunçado, meio estranho de se falar? As pessoas, para quem eu vou falar essa frase, elas vão falar assim, nossa, ela não tá falando nada com nada, não é mesmo? Então, eu posso substituir. Lembra que eu falei dos 2 tipos que um substitui? Eu posso substituir o meu nome por um pronome. E o primeiro pronome que eu posso substituir é eu. Eu posso falar assim, eu não vou à escola.
Deu para entender? Ficou mais fácil. A frase tem mais sentido, as pessoas vão entender melhor, não é mesmo? Ok, eu não vou à escola. Agora, se eu quiser falar para Ana assim, que a Ana não vai na escola, eu vou falar assim: Ana não vai à escola. Não é estranho? Não parece que eu sou um índio? Índio que fala assim: Ana não vai à escola. Ok? Ficou legal? Não ficou legal, né? Ficou estranho. Mas se eu falar assim pra Ana, ó, tu não vai à escola. É um pronome. Tu é um pronome. Eu posso substituir o nome da Ana por tu. Tu não vai à escola, ok? Mas se eu for falar assim, ele não vai à escola. Ele ou ela não vai à escola. Posso substituir o seu nome ou o nome dela por um pronome. Ele ou ela não vai à escola. Mais um pronome, então, ele ou ela, ok? Mas olha só, pessoal. Esses 3 pronomes que a prof ensinou para vocês aqui, eles estão no singular. Ou seja, uma pessoa apenas. Uma pessoa. Quando eu falo eu estou me referindo a uma pessoa. Eu. Quando eu falo tu, eu estou me referindo a uma pessoa, tu. E da mesma maneira com ele e ela, certo? Mas existem também aqueles pronomes no plural, ou seja, que estão se referindo a mais de uma pessoa, ok? O primeiro pronome no plural que a prof vai explicar para vocês é o nós. Então, como que fica a frase que nós podemos, aquela frase que nós estávamos falando, como que fica ela se nós usarmos esse pronome nós, mais de uma pessoa, aqui no caso 2, como que fica? Nós não vamos à escola, certo? Como se fosse 2 pessoas falando, ou se referindo a 2 pessoas ou 3, ou seja, no plural, mais que uma. Existe também um outro pronome, que é o pronome vós. Este pronome aqui, nós não utilizamos muito. Por quê? Como que nós podemos falar essa frase utilizando o pronome vós? Ficaria assim: vós não ireis à escola. Viu que fica diferente essa frase? Talvez nós podemos utilizar essa frase quando nós vamos escrever uma carta com linguagem formal. Lembra que nós estudamos sobre a linguagem formal? Então, nós podemos utilizar esse tipo de linguagem. Talvez utilizar este pronome aqui, o pronome vós. Vós não ireis à escola. Fica mais chique de nós falarmos, não é mesmo? E o último pronome, no plural, eles ou elas. Eles ou elas, ok? Também está no plural. Como que fica a frase? Eles ou elas não vão à escola. Entenderam, pessoal, o que significa os pronomes? Quais são eles? Vamos relembrar? Eu, tu, ele, nós, vós, eles ou elas, certo? Mas agora me digam uma coisa, qual é a relação que tem os verbos com os pronomes? Você sabe o que é? Muito bem, pessoal, olha só. Qual é a relação, então, entre um pronome e um verbo? Olha essa frase. Eu é um pronome, nós já estudamos isso, não vou à escola. Vou é do verbo ir, é uma ação, então é um verbo, não é mesmo? Lembra que a prof disse que um verbo ele pode expressar ação também? O pronome e o verbo numa mesma frase, o que deu? Que sentido que deu? Deu significado, ou seja, teve coerência essa frase. As palavras não ficaram vagas, elas se casam entre si, elas se acompanham entre si, forma uma frase correta, não é mesmo? Diferente de eu falar ela de qualquer maneira, de qualquer sentido, utilizando aqui meu nome. Se eu quero falar sobre mim, eu vou escrever Fernanda não vou à escola? Está errado, né? Então, por isso que é tão importante nós sabermos quando utilizamos um pronome, quando utilizamos o verbo, para que possamos escrever corretamente, para que possamos aprender a falar corretamente também, ok?